Pessoal, estamos chegando aqui numa manhã de debates aí intensos e super importante aí para o futuro do Brasil. E por que não? O Brasil é pioneiro em muitas coisas, né? Para o futuro da discussão no mundo. Aliás, o Marco Civil não deixa de ser uma legislação pioneira aí no mundo em relação a esse tipo de assunto, que inclusive diversos países vêm seguindo aí para talvez termos aí uma regulamentação global. Eu fiz algumas anotações aqui rápidas, e eu acho que seria importante a gente comentar aqui em relação a cada painel, e eu também tentarei ser bastante breve, assim como foi minha cobrança a todos, para ser bastante isonômico aqui no tratamento. No primeiro painel, né? Primeiro, impossível conter o avanço da tecnologia, fato, o que inclusive foi comentado por um colega da plateia. E ninguém quer conter isso, né? Ninguém quer conter, ninguém vai conter isso, né? Desde os primórdios da humanidade é impossível conter isso. O que foi comentado também sobre o susto com o novo, né? Claro, sempre quando você dá um passo novo, isso causa um certo receio, né? O que vai modificar, mas está tão confortável assim? Será que a gente precisa realmente disso? E a gente precisa disso, né? A gente precisa evoluir. E quando há uma evolução e nunca se teve uma evolução tão rápida em relação a diversos assuntos, isso causa um maior susto ainda, né? E dentro dessa questão de evolução e de não termos receio dessa evolução, nós não podemos perder oportunidades e nós não podemos deixar de ter competitividade. E o primeiro painel demonstrou que a economia compartilhada, e eu uso o exemplo aqui, eu estou usando frases que foram ditas aqui durante o evento de hoje, uma das utilizadas pelo vereador Paulice Neto foi a questão do exemplo prático da furadeira, né? E eu estava pensando, né, eu mudei recentemente, né? E eu uso a furadeira, me sinto ursulão naquele desenho que faz tudo, né? Mas não é por uma questão de economia, porque eu sou judeu, não, que sempre tem essa piada, né? Mas enfim, mas e quanto tempo eu não vou usar mais, né? E se eu puder compartilhar? Aliás, nós estamos falando o quê? De compartilhamento, né? O metrô está aí para quê? Para ser compartilhado. E os carros, por que não podem ser compartilhados? E as bicicletas atualmente, que não é o debate aqui de hoje, mas que estão facilitando todo esse assunto também, ou seja, e com esse compartilhamento, né? Será que foi colocado pelo Alexandre Pacheco aqui também, o porquê nós precisamos regulamentar, né? Porque essa é a essência, né? Como um todo, a ciência do direito visa trazer uma paz social, né? E para nós termos uma paz social, nós precisamos ter uma convivência ordenada da sociedade. E as leis justamente servem para trazer essa convivência ordenada da sociedade. Mas o que os aplicativos estão fazendo hoje em dia, que foi comentado no primeiro painel, é dar oportunidade que os cidadãos eles digam aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Ou seja, não necessariamente nós precisamos sempre de uma lei para dizer aquilo que é bom ou que é ruim, porque hoje em dia o livre mercado, a livre iniciativa já traz essa possibilidade. Ou seja, nós vemos não só em aplicativos como o Uber ou outros aplicativos, porque o debate não é só sobre o Uber, quero deixar aqui bem claro, o próprio site Reclame Aqui, ele não dá a oportunidade de todos dizerem quais são os serviços bons e quais aqueles que prejudicam, e isso tudo é muito saudável. Mas e a questão da segurança? Onde é que fica? E a questão do pagamento de tributos? Aonde fica? Ou seja, será que está isonômico? Será que está equilibrado? E como foi bem dito, nasceu essa questão agora de que tudo que não for regulamentado é pirata, né? Então se fala em pirataria do Uber, se fala agora em pirataria do WhatsApp, mas espera aí, esses serviços todos são bons para a sociedade. E no último painel que foi comentado aqui, sobre, por exemplo, investigação, né, privacidade versus segurança cibernética, Danilo, e só, eu concordo com você, é tecnologia em pró da segurança, em pró da privacidade, e não contra isso, mas muitas vezes se discute, né, essa questão de criptografia, né, ou eventualmente de cumprimento de decisões judiciais relacionados às aplicações que são utilizadas. Infelizmente, como disse a doutora Melissa, a internet é um ambiente em que tem muitas coisas lícitas e infelizmente ilícitas, mas quando se tem um ilícito, né, como é que a gente vai investigar? E achar esse ponto de equilíbrio, né, em realmente guardar dados, guardar informações para a investigação sem prejudicar direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão,
né? E entre elas aí a gente pode mencionar o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, e o artigo 12, a inviolabilidade das comunicações, é fato notório. E a gente pode estudar na nossa própria legislação essa tentativa de colocar em balanço isso, né? Uma vez que a lei de interceptação das comunicações telefônicas, telemáticas e informáticas, ela somente prevê que, mediante ordem judicial durante uma instrução processual penal e ainda para crimes de reclusão, é que se pode interceptar. E o Marco Civil regulou um pouquinho mais isso também em relação a dados do passado, né? Não interceptação do futuro. Ou seja, já trouxe uma solução, mas me parece aqui que realmente, em razão dos calorosos debates de hoje, Ciro, Cássio, não sei se vocês concordam, a Fiesp cumpriu aqui com o seu papel, né? No mínimo de fornecer aqui subsídios para essa discussão, e só queria dar 2 avisos. A Fiesp contribuiu pela regulamentação do Marco Civil da Internet e também pelo anteprojeto de lei, unificando aqui o Departamento de Infraestrutura da Fiesp, o Departamento Jurídico da Fiesp e o Departamento de Segurança. Então, nós demos o nosso posicionamento em relação a essa evolução da legislação e continuaremos dando, sem dúvida nenhuma, não só com as discussões, mas também com a própria sugestões para o nosso avanço legal. Cássio. Rapidamente, em função da hora, são 2 comentários. O primeiro é com o meu computador e este computador, vou dar uma opinião pessoal. Esse é um assunto de marketing que a Microsoft, que para mim até hoje não entendi por que ela está dando o Windows 10 de graça, absolutamente de graça. Talvez uma das coisas seja pelas normas que ela está oferecendo. E aceitas, quer dizer que não podemos reclamar depois. O segundo ponto é que nós vimos, como comentamos inicialmente, a grande preocupação nossa é de que haja uma continuidade no estudo, na verificação, na uniformização das nossas opiniões com relação a essa evolução. A evolução da internet e a evolução da cibernética é muito mais rápida do que aquilo que nós conseguimos acompanhar como evolução própria de mudança de costume. Mas, para isso, eu acho, Rony, que nós temos que fazer, Ciro, que nós devemos dar uma continuidade nesse processo para que a gente possa... Hoje nós já sentimos nessa sala que há já concordância numa porção de posições, mas não estou enxergando como é que isso pode caminhar para que possa se transformar em efeitos de que nós possamos ter resultado. E com isso melhorando a nossa qualidade de uso e a nossa segurança. É isso. Então, obrigado. Obrigado. Queria cumprimentar a todos aqui pela excelente qualidade do evento, a iniciativa aqui do Rony de trazer palestrantes de tão alto nível e gabarito. E a todos vocês aqui que vieram numa segunda-feira, né, em tempo de expediente, está aqui com a gente para trocar ideia, debater. O que a gente percebe é que é um tema transversal, né, Rony? Está presente em todos os departamentos aqui da casa, internet, não dá para dizer que é um assunto afeto apenas o Departamento de Segurança, apenas o Departamento de Infraestrutura, enfim, está em todos os ambientes, né? Então, eu acho que é um tema que a gente tem que realmente dar continuidade à discussão. É impossível, aqui a gente vê que o tempo fica curto para a gente falar em cada painel, dada a tamanha dificuldade de entender todos os aspectos, são vários valores jurídicos que se contrapõem, a gente vê a privacidade, a intimidade, por outro lado, a questão da modernização, da inovação. Nós, como advogados, eu e Rony, a gente sabe que o direito sempre está um passo atrás da sociedade, a sociedade avança e a gente tenta correr atrás para ver se vai regulamentar, se não vai, como. E eu acho que essa discussão é muito saudável e a gente está discutindo isso na casa da indústria, quer dizer, isso é simbólico. Ou a indústria se transforma e se adequa à indústria tradicional, ou também ela vai ficar para trás, né? A gente vê hoje empresas de internet que valem muito mais do que indústrias tradicionais, e a gente não sabe nem por onde que ela começou a valer tanto. A gente vê valuation de empresa.com que dá susto no empresário aqui. Outro dia o vice-presidente Benjamin Steinbrück estava aqui com o pessoal do Google e foi uma discussão interessante. Ele falando dos números do Google, ele falou, pô, mas peraí, você está falando que ele vale... Né? São coisas que surpreendem muito a gente. Então, fica aqui o convite para vocês participarem também de todos os demais eventos que a gente tem feito na casa, aqui na Fiesp, que é o Acelera. O Hackathon está tendo a grande final hoje. Às 18h vai ter um evento para a apresentação dos finalistas, dos vencedores, e vai ter até um
uma palestra show com o Gabriel Pensador. Enfim, a nossa ideia é trazer várias ideias, várias tendências, várias pessoas com seu conhecimento para a gente poder acompanhar a evolução da sociedade e transformar o jeito de fazer negócio, que é isso que o Brasil está precisando. Muito legal, Ciro. E só para complementar um ponto que eu havia me esquecido agora, que, se eu não me engano, no segundo painel que foi comentado tanto pelo Carlos Afonso como o Alexandre Pacheco, o princípio dos princípios, né, que muitos juristas falam, é o princípio exatamente da proporcionalidade, né? Ou seja, sem ele, sem a gente conseguir verificar aquilo dentro da colisão de direitos, e muitas vezes direitos constitucionais, né, nós não teremos uma evolução satisfatória. E eu acho que em todos os painéis que nós debatemos hoje, há colisão de direitos. E justamente a gente precisa ver dentro dessa colisão de direitos qual que é aquele direito que deve prevalecer, visando sempre a dignidade da pessoa humana, a competitividade, e acima de tudo, uma sociedade em paz, né, que eu acho que é essa a finalidade primordial. Então, obrigado a todos os palestrantes, obrigado a todos os presentes, e eu agradeço muito e vamos para o almoço, que já são 1h15 da tarde.